Como se cuidar no meio de uma pandemia? Como trabalhar nossa energia em um momento no planeta onde o número de mortes se torna incontável? Como resguardar a vida e corpos pretos, trilhando um caminho em busca de um bem viver, em meio a um caos desordenado? Como pensar em bem viver para um grupo de pessoas que muitas vezes a vida nem é permitida? Revisitar o passado, buscar, pesquisar, se reencontrar com ferramentas, práticas ancestrais de cura que nos permita hoje criar novas possibilidades, vislumbres de um futuro. Esse é o afrofuturismo. Esse é o nosso presente. 2020, eu sou só o Crespo. Eu crio conteúdo aqui na internet sobre autocuidado, busco e pratico no meu dia a dia as práticas e ferramentas de cura e consumo muito conteúdo sobre esse mesmo tema. Adeus, meus guias ancestrais, mestres espirituais. Eu agradeço pela caminhada e direcionamento para seguir em frente, pelas indicações que eu recebo através da minha intuição de como caminhar, para onde me direcionar. Tenho sido falho, tropeço, e ainda assim, no descuido me cuido. E é aqui que eu me encontro. Usar a tecnologia do presente para possibilitar novos futuros. O que é a tecnologia? Quantas tecnologias estão presentes no nosso dia a dia? Qual a origem dessas tecnologias? Fala estações, boa tarde. Eu tô aqui, gente, tomando um chazinho de alecrim. Passei a tarde no computador, agitando as paradas, fazendo umas tarefas. Cara, alecrim é ótimo pra foco, né? Eu já falei isso aqui algumas vezes. Quando a gente tá nessa necessidade de parar, sentar a bunda, estudar, algo do tipo, ele é bem efetivo, assim. Então faz um chazinho que ajuda, além de várias outras fitas. Além disso, hoje eu tô usando, gente, aqui o óleo essencial de bergamota. Bergamota ajuda a se conectar com um propósito. Então quando a gente tá postergando as tarefas e esquecendo do porquê fazer, eu gosto muito de usar pra ajudar mesmo, né? Trazer esse senso do que é importante pra gente, esse poder pessoal, essa autoestima. Eu tenho a novidade, né? Que daqui a pouco vai ter uma turma aberta de Connect Yoga online. Então quem tiver interesse, me dá um salve aí, beleza? Beijão, gente. Forma de percepção de si, não galgada, não fixada no racional, mas sim um pulsar da sua consciência que incide pelo coração. O coração é a morada da consciência. Então, quando o Ocidente diz que os sentidos eles te enganam, nada mais é que uma metáfora de eliminação de um corpo que não seja ocidentalizado, porque não produz uma racionalidade. Meditação e
a ver a programação da minha semana de trabalho. E entre elas, hoje é um dia que eu vou dedicar. Meditação conduzida para o início do ano solar. Do Ahotep, irmãos e irmãs. Comece em um lugar silencioso e calmo, onde não sejam interrompidos. Acenda um incenso que gostem e se deite. Use contigo, se tiver, um cristal amarelo, seja pedra do sol, óleo de tigre, calcita amarela ou pírita, e ponha sobre o seu plexo solar, em cima do estômago. Feche os olhos, respire fundo. Olá, bom dia, aqui é a Maria Chantal. Hoje eu vim botar as caras aqui pra gente conversar um pouco, né, sobre meditação, respiração. Eu sou a pessoa que indica as pessoas a meditarem. Eu gosto muito de quebrar essa ideia de que para meditar você precisa ser uma pessoa branca, rica, tá no meio do mato, num lugar extremamente tranquilo. E, enfim, quando não, né, eu penso que a meditação faz muito mais sentido com pessoas inseridas dentro desse caos que é viver na cidade. Dentro do que a gente tá vivendo hoje, que é o confinamento, a quarentena. Então vamos de resultado, né? Resultado da orácula dessa semana. E então, se você escolheu a primeira pedra, a sodalita ou a primeira fileira, o que a gente tem é o hierarca ou papa, no tarot tradicional, e a incerteza, que é o arcano número 28. Então, provavelmente, você tá aí com alguma questão que põe em jogo as esferas do mundo material e as esferas do mundo espiritual, certo? Provavelmente, demandas desses dois universos estão vindo com muita força para você, e de modo que, sabe, quando rola aquela dúvida do que é de fato palpável e de desconfiar às vezes do que é invisível e de sensações que você possa estar experienciando, mas não tem certeza se são de fato reais, né? E a gente questiona o que é realidade. Mas enfim, não estamos aqui para questionar isso. A ação política também, que é o candomblé, os orixás, né? Os orixás, eles se atravessam de formas muito múltiplas também, em termos de sexualidade e de gênero também. Então eu queria que você falasse se é nesse caminho, essa espiritualidade e essa ancestralidade travesti, ou você tem um outro caminho, o que você está vendo com isso, né? Porque você está falando de não normatividade, e que isso tem a ver com a espiritualidade, ou estou enganada? Sim, tem a ver. Tá, é um giro. Falar sobre nossa espiritualidade, porque a espiritualidade, para mim, é sempre um processo coletivo que experimentamos de modo singular, né? De modo único. Mas esse modo único se conecta a todo momento, a todo instante, com essas vidas que compõem essa coletividade que nos permite continuar vivas. E são coletividades que não acontecem apenas entre nós da mesma espécie, mas são grupos de vidas que assumem-se em formas e espécies animais e vegetais e minerais que são inúmeras e são incontáveis. Estou dizendo isso porque eu sou da Fonte Grande, aqui de Vitória, um morro marcado pela história de bezendeiras, e o que eu aprendo com essas bezendeiras de um nível de uma parentabilidade, é uma família que se expande não apenas para os seres homo sapiens, para os seres humanos, para os seres desumanizados. É uma família que se compõe não só com a nossa espécie animal, mas uma família onde a planta assume uma importância tão fundamental quanto o pai, a mãe, a avó, a tia, o sobrinho e tudo mais. A planta, a pedra, a terra. Então, a espiritualidade travesti, para mim, é conseguir
continuar transmutando. A minha espiritualidade é um processo de transmutação. Não digo apenas transição, né? A transição como indo de um lugar para um outro, mas de fato essa transição acontecendo no nível corpóreo, no nível da minha existência, que é o meu corpo. Então a transmutação, conseguir mudar de matéria. E aí nesse sentido, as borboletas fazem isso. As largatas que se transformam em borboletas, a natureza transmuta. Velhas terão sonhos, jovens terão visões, as velhas terão sonhos. Para que a gente tivesse essas referências, né? Hoje a gente fala aí de muitas questões, do que vem acontecendo no mundo e tal, e a gente se sente meio deslocado nesses lugares que sequer referenciam a África como esse lugar, né, de conhecimento, inclusive intelectual, né, e então agora a gente tem a oportunidade de acessar informações, né, da fonte, dos nossos mestres, né, então a África está no centro desde o início ao fim da nossa prática. Porque tá doendo. 4. 1, 2, 3, 4. Saudações, família. Então, vim falar um pouquinho sobre uma coisa que me perguntam muito, tanto os amigos como as pessoas que não conhecem nada sobre o yoga marginal, enfim, aparecem rapidinho por aqui e acabam chegando num dia que tem pessoas rebolando no Instagram de yoga, não entendem nada, né? Então, vou explicar um pouquinho sobre o que é o Saha Yoga, por que esse nome e por que eu acredito muito nele e, para variar, levo muito a sério o yoga sem peso nenhum, né? Então, eu entendo o Saha Yoga, essa metodologia marginal do yoga marginal, né? Que é basicamente trazer referências necessárias para que as pessoas dos territórios que eu quero atingir, elas possam se sentir pertencentes a alguma prática, sabe? Porque, de fato, mesmo eu sendo da Baixada, falando de yoga na Baixada, não é por isso que as pessoas vão querer fazer yoga, porque elas nunca escutaram, elas nunca tiveram acesso à prática do yoga antes, sabe? Mas elas conhecem funk, elas conhecem capoeira, elas conhecem futebol, elas conhecem Flamengo, que acabou de ganhar a Libertadores. Essas são as referências dos territórios que eu sempre andei desde criança, então eu também sei disso. Então eu vou trazer todas as referências, todas as práticas necessárias, sem medo nenhum, sabe? Sem medo nenhum desse lugar do sagrado e do profano, para que as pessoas que eu quero ter conversa, para que as pessoas que eu quero que conheçam a prática de yoga, conheçam a prática de yoga.